Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Então, obrigado pela tua presença. Hoje eu vou falar sobre, estou continuando a falar sobre exceção à regra do Cadastro Nacional da Adoção, ou seja, quando é que o pretendente à adoção consegue adotar sem passar pelo Cadastro da Adoção, certo? Se você chegou agora nesse vídeo, assista os dois anteriores que eu estou falando sobre isso. Então você vai compreender melhor esse vídeo assistindo os dois anteriores. Meu nome é Leandro Canavazzo, eu sou advogado, graduado e mestre em Direito, trabalho com Direito de Família, Criança e Adolescente. Sou apaixonado por esse assunto, gosto muito do tema da adoção, tenho um carinho especial por essa temática, por isso eu venho fazendo esse passo a passo. Então se você tem gostado, se inscreve no canal, dá um like, né, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, isso me incentiva a continuar produzindo, certo? Vem comigo então, vamos lá. Falando sobre exceções, né? Eu já disse, vou repetir bem rápido, eu já disse nos vídeos anteriores que a regra geral, a via eleita, o caminho correto é o caminho do Cadastro Nacional. Mas tem exceções. Exceções que a lei prevê e tem exceções que a vida acaba prevendo, certo? Que não está na lei, mas enfim. Falo um pouco mais nos outros áudios, nos outros vídeos aqui, sigo falando um pouquinho. Estou falando então sobre a segunda exceção. No vídeo anterior eu falei sobre a primeira exceção que está prevista em lei. O artigo 50, parágrafo 13º do Estatuto da Criança e Adolescente, que fala, estou mencionando por alto, assim, nem costumo mencionar artigo, né? Estou hoje só apontando onde está previsto. Mas ali diz o seguinte, na segunda exceção a essa regra, que é a adoção feita por um parente próximo, certo? Um familiar próximo, um parente próximo. Acabou que no vídeo anterior eu falei muito sobre aquele caso que acontece bastante, até bastante, que é o caso da adoção por um padrasto ou uma madrasta, né? Uma adoção unilateral. Eu falei disso. Então tem outra exceção também que é essa adoção prevista para um parente próximo. Certo? E aí o que ocorre? É claro que tem toda uma lógica para isso, né? Tem toda uma lógica, vou tentar falar isso aqui em poucos minutos. Lembrando que a lógica do Estatuto da Criança e Adolescente é o seguinte, a gente tem que preservar, não só do Estatuto da Criança e Adolescente, a lógica mundial, a lógica das famílias, as leis internacionais que regem, né, as relações da criança e adolescente com a família, ela sempre prevê que a família, qual é o lugar dela? Qual é o lugar da criança? É na família, né? Isso eu acabei pulando. Mas enfim, qual é o lugar da criança e adolescente? O melhor lugar para a criança e adolescente é com a família. E qual família? Bom, a família que dê atenção, que dê amor, que dê cuidado, né? Que invista sentimentos, invista atenção, dedique-se a essa criança e esse adolescente. E é claro que a gente primeiro pressupõe a família de origem, a família que surgiu, a família que colocou essa criança no mundo. Agora, se por algum motivo essa família não pode abastecer essa criança com tudo isso que eu falei, aí, claro, vai para uma família substituta, né? E aí tem todo um procedimento que eu já mencionei nos vídeos anteriores também, mas aqui eu estou falando o seguinte, bom, por algum motivo, talvez a família de origem, o pai e a mãe, ali, não puderam estar com essa criança. Vários motivos possíveis, não vamos entrar nesse mérito. E aí vem um parente, um tio, um padrinho, né, um tio-avô, uma avó, vem alguém da família, né, e acaba tendo essa criança para si, no sentido de, olha, o pai está ali, às vezes é até vizinho, às vezes mora próximo, às vezes não, mas enfim, isso não interfere. Mas assim, alguém da família que está ali sabe o que está acontecendo, começa a ficar com aquela criança, começa a exercer os cuidados daquela criança, começa a se dedicar para aquela criança, e que isso também é bastante comum. E aí quando vê, o tempo passou, vai se passando anos, décadas, e existe aquele vínculo, né, com aquela criança. Então, nesse caso, também é possível fazer a adoção, sem passar pelo cadastro, né? Vamos supor que tem uma tia aí que acolheu determinada criança da família. Essa tia ela vai poder fazer um procedimento específico de adoção sem passar pelo cadastro. Também é uma exceção, tá? Desde que ela demonstre que existem vínculos, né, de afinidade, né, os vínculos afetivos que estão existentes, que estão ali claros, né, que existe naquela relação uma relação de mãe-filho, de pai-filho, certo? Então esse é um caminho possível, é
é um caminho plenamente possível para a adoção também. Então, se a gente parar para pensar, é mais comum do que é imaginado isso, né? A gente tem inúmeros, talvez assim, a gente tem, eu ia setorizar, mas nem vou fazer isso, mas ao longo do Brasil, vamos falar assim, o Brasil tão amplo, né? Eu falo aqui de Florianópolis, Santa Catarina, mas o Brasil tão gigante, eu tenho conhecimento aí acompanhando os casos de adoção de todo o Brasil, como faço já há mais de década, né? A gente vê inúmeros casos em que uma criança ou um adolescente ficou com os familiares, né? Então, a própria rede familiar, ela serve para isso, para dar base, né, para dar estrutura, e às vezes faltou alguém ali, por N motivos, vem um parente, assume aquela função de pai, assume aquela função de mãe, exerce os cuidados com aquela criança, então nada mais justo, né? Para aquela criança, aquela figura é a figura principal, né? É isso que importa. Então, um exemplo, se um profissional perguntar para aquela criança, né, quem é não só perguntar, porque às vezes não é só verbalizado, às vezes a criança nem vai dizer, às vezes a criança nem vai falar, mas só o fato de a estrutura familiar estar organizada ao ponto em que aquele parente é a figura principal, né, para essa criança ou adolescente, está feito já, né? Está feito ali, a relação já existe. Então vem a lei e diz assim, ó, nesse caso, já que há uma relação como se fosse de pai e filho ou de mãe e filho, a lei confere, então, esses direitos a vocês de pai e filho, ou seja, pode sim adotar, pode proceder à adoção, certo? É basicamente isso, gente, basicamente isso. É o Estado, né, é a legislação reconhecendo que há possibilidades de adoção. Uma vez formados os vínculos, uma vez existente a afinidade, é plenamente possível reconhecer o grau de parentesco, de filiação, né? E aí, com isso, conforme nos vídeos anteriores, digo, não tem como desfazer isso, né? Uma vez feito, está feito. Não tem deixar de ser pai, deixar de ser mãe. Se abandono, aí já caracteriza situações ruins que vão gerar consequências ruins, certo? Então, uma vez feitas, gera-se, então, direitos e deveres para ambas as partes, para os filhos e para os adultos também. Né? Direito de pensão, direito sucessório, quando esses pais estiverem necessitando, estiverem mais idosos e as crianças estiverem em fase de produção, fase laboral, ou seja, não serão mais crianças, serão adultos, também poderão ser obrigados a cuidar dos pais. Tem toda uma lógica, né? A família ela se rege, né, pela solidariedade, né? A gente fala no direito o princípio da solidariedade, ou seja, os familiares eles se solidarizam um com o outro e contribuem, colaboram para fortalecimento mútuo de todos envolvidos, certo? Se você gostou, dá um like, né? Se inscreva, compartilhe esse conteúdo. Até o próximo bloco, que vou continuar falando sobre as exceções à via do Cadastro Nacional da Adoção.